Fala, minha rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo. Dessa vez vamos comentar a respeito de Cuiabá e Vasco, jogo da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do Brasileirão 2024, e esse jogo vai ser realizado lá na Arena Pantanal neste domingo às 16 horas. Mas antes da gente trazer aqui tudo sobre esse jogo, eu peço a você que está chegando agora no canal, dá uma oportunidade pra gente, se inscreva aqui no canal. A gente está precisando crescer aí no YouTube para poder levar nossos vídeos e o nosso trabalho a cada vez mais vascaíno. E você vai estar ajudando a gente, curtindo esse vídeo, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp e também deixando o seu comentário, que ele é muito importante para o nosso canal. Valeu? Solta a vinheta aí. Rapaziada, enfim, chegou aí a última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Foram 38 rodadas de muita adrenalina, um campeonato muito difícil, né? Um campeonato onde exige o máximo do elenco, e o Vasco esse ano passou um tanto quanto tranquilo, né? Chegamos agora ao final do campeonato sem nenhum risco de ser rebaixado, apesar de alguns pessimistas estar achando que até a rodada passada o Vasco ainda poderia ser rebaixado, né? Tinha ali um mínimozinho de possibilidade, mas era quase impossível, assim como o Vasco ainda tem aí uma possibilidade remota de se classificar para a Libertadores das Américas. Haja vista aí que ele pode estar chegando ao mesmo número de pontos do Bahia, né? Mas tem que tirar um número de gols aí muito grande, então a probabilidade do Vasco descer era a mesma probabilidade do Vasco seguir na luta pela Libertadores. Então o Vasco esse ano, que no começo teve ali a primeira vitória, né, contra o Grêmio, o Vasco que vinha aí no Campeonato Carioca muito ruim, fomos eliminados nas semifinais do campeonato pelo grandiosíssimo Nova Iguaçu, né? Ramon Dias fazendo um trabalho muito ruim nesse ano de 2024, acabou sendo aí agraciado com uma vitória no primeiro jogo, mas depois o time desandou, tomou 3 derrotas seguidas, culminando aí numa derrota acachapante dentro de São Januário para o Criciúma, onde teve a demissão do Ramon Dias. Teve ali aquele interino, né, o Rafael Paiva, né, até a chegada do Pacheco, que também chegou, teve ali 2 derrotas e um empate, uma acachapante também, a maior vergonha de todos os tempos do Vasco, 6-1 para os Mulambos, depois perdeu para o Palmeiras, empatou muito mal ali contra o Cruzeiro e acabou sendo demitido, e voltando ali o Rafael Paiva, que graças a Deus ali chegou, deu um jeito no time, acertou a marcação ali e conseguiu aí esses outros 36 pontos que acabaram aí livrando o Vasco da zona do rebaixamento, né, da segunda divisão de 2025, mas infelizmente também o Rafael Paiva ao longo do campeonato veio perdendo ali o grupo, teve algumas contusões que tiraram jogadores importantes do Vasco, caso do Estrela, né, que vinha jogando muito bem, né, foi lançado ali pelo Rafael Paiva, tinha acertado aquela transição ali da zaga para o ataque, né? Tinha dado um jeito ali, um belíssimo jogo contra o São Paulo, dando assistência, fazendo gol, mas acabou se machucando, assim como o David e também o Alisson, que acabou aí culminando aí no time do Vasco, perdendo muito e deixando a desejar agora na reta final, onde o Vasco tinha até a possibilidade de se classificar para a Libertadores e veio numa sequência muito ruim de derrota, onde culminou aí na demissão do Rafael Paiva. O Vasco chegou agora na última rodada do Campeonato Brasileiro, tendo que se motivar, né, para poder estar buscando essa vitória contra o time do Cuiabá, já que já estão classificados para a Sul-Americana, não seremos rebaixados, não vamos nos classificar para a Libertadores. Então o Vasco se motiva ali, na minha opinião, por 3 questões. A primeira são os jogadores que tentam aí se firmar no Vasco em 2025, né? Vai servir aí como um vestibular para o elenco de 2025, jogadores como Souza,
Maximini, Jean David, o próprio Emerson Rodrigues, que vem aí sumido do elenco do Vasco nas últimas partidas, Alex Teixeira, que vem jogando muito bem nesses últimos 2 jogos, está também aí buscando seu espaço no plantel de 2025, além de outros que o Felipe vem analisando aí, ele que tem essa incumbência aí de estar analisando o elenco para poder estar formando aí um plantel mais qualificado no ano de 2025. A segunda motivação que eu acho também é a invencibilidade do Felipe, né? Ele que está interinamente aí no comando do Vasco nesses 3 últimos jogos. Teve ali um primeiro jogo ali conturbado, né? Um empate contra o Atlético Goianiense, onde ele estava ali com problemas particulares, né? Tinha acabado de perder o irmão, tinha acabado de enterrar o irmão ali e teve ali ainda a coragem, a determinação de estar comandando o time do Vasco. O próprio Pedrinho já tinha dito a ele que se ele quisesse deixar de lado essa questão de comandar o Vasco, ele poderia, ele entenderia a questão do Felipe estar de luto, né? Mas o Felipe, ele disse que amava o Vasco e estava disposto a ajudar o Vasco de qualquer forma. Então eu acho que os jogadores têm que se empenhar ao máximo para buscar essa invencibilidade, né? A gente sabe que se o Felipe tiver aí nesses últimos 3 jogos 2 vitórias e um empate, isso o credencia a estar comandando o Vasco, pelo menos ali no Campeonato Carioca, né? A gente sabe que o Campeonato Carioca vai ser jogado aí pelos garotos do Sub-20, não vai ter ainda um técnico principal, já que vai estar o técnico principal comandando a pré-temporada, né? Então eu acho que o Felipe vai ser o comandante dessa equipe no Campeonato Carioca, então isso credencia, dá uma tranquilidade maior para o Felipe implementar ali o seu futebol. Na minha opinião, o Felipe vai se manter ali na comissão técnica permanente do Vasco, o Vasco que esse ano não tinha essa comissão técnica, então eu acho que o Pedrinho vai fazer uma comissão técnica permanente no ano de 2025 e com certeza isso credencia o Felipe a estar ocupando ali um cargo de auxiliar técnico do Vasco. E a terceira, na minha opinião, é a mais importante ainda, é a busca da 9ª colocação, né? O Vasco que ocupa ali a 10ª colocação com 47 pontos, uma colocação atrás do Cruzeiro, que é o 9º, com 49 pontos. Essa briga direta aí vale ali uma vaga direta na 3ª fase da Copa do Brasil. Isso é importante, ainda mais no ano de calendário muito reduzido, né? O Campeonato Carioca vai começar logo em janeiro, né? Então vai estar tudo mutuado um em cima do outro. Seria importante aí ser poupado, né? De jogar essas 2 primeiras partidas da Copa do Brasil. A gente sabe que o Vasco iria entrar ali como o franco favorito, né, nessas 2 primeiras fases, mas tem o desgaste psicológico, desgaste físico, então eu acho importante o Vasco buscar essa 9ª colocação, além da premiação, né? O Vasco que por terminar na 10ª colocação receberia ali 26,4 milhões de reais, né? E o 9º colocado recebe 28,8 milhões, uma diferença aí de 2 milhões e 400, e para um clube como o Vasco que está brigando ali para se reerguer financeiramente, para poder estar quitando aí as suas dívidas, uma grana aí de 2 milhões e 400 mil não é nada mal, vem bem a calhar, né? Então o Vasco tem que buscar de todas as formas essa vitória e torcer aí que o Cruzeiro não vença o seu jogo, que seria importante aí para a classificação do Vasco. O Vasco que vem de um bom jogo contra o Atlético Mineiro, né, na última partida, vencendo por 2-0, quebrando ali uma sequência negativa de 5 jogos. O Vasco vinha aí ladeira abaixo, a torcida já estava um pouco apreensiva, como eu falei, alguns pessimistas pensando até na zona do rebaixamento, né? Mas conseguimos quebrar essa sequência negativa, onde o Felipe deu ali uma modificação no esquema, né? Ele mudou ali o esquema que era o 4-3-2-1, que o Rafael Paiva gostava de jogar, né, com 2 pontas abertos, mesmo a gente não tendo esses jogadores com essas características, o Felipe percebeu essa dificuldade no elenco do Vasco e fez o Vasco jogar ali praticamente num 4-4-2, né, um losango ali no meio de campo, com 2 atacantes
só, sem a obrigatoriedade de jogar com ponta, e isso fez com que o Vasco, né, povoasse mais ali o meio-campo, desse mais liberdade para o Felipe Coutinho armar jogadas, os próprios laterais tinham mais tranquilidade para buscar o ataque, então o time começou a jogar com uma compactação melhor, mais organizado dentro de campo, de ter potencializado ali alguns jogadores. Individualmente jogaram muito bem, o próprio Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, o Verratti começou a se movimentar melhor dentro de campo, o Léo Pelé jogou uma partida maravilhosa, foi muito elogiado pelo treinador Felipe, então foi ali fazendo com que o Vasco tivesse, né, uma organização melhor, e eu espero aí que o Vasco possa estar mantendo essa questão aí contra o Cuiabá, que vem de uma derrota para o Fluminense, né, o time já rebaixado, é o último colocado com apenas 30 pontos, a diretoria do Cuiabá está sendo cobrado bastante lá, ele que vinha aí de 2 bons campeonatos, né, se mantendo na primeira divisão, nesse ano aí deu ali uma degringolada no elenco do Cuiabá, acabando aí que o time foi rebaixado. Tem bons jogadores no elenco, jogadores que querem se manter na primeira divisão, né? Então o Vasco tem que entrar com determinação, com foco, para buscar essa vitória que seria importante aí na luta pelo 9º lugar do campeonato. O retrospecto dessa partida é muito pequeno, né? São apenas 5 jogos. O Vasco venceu 3 e empatou 2. No último jogo 1-0, um jogo feio dentro de São Januário. Esse jogo que era para ser realizado na última rodada do Campeonato Brasileiro foi sendo adiado aí várias vezes e acabou sendo realizado mais ou menos um mês atrás. Um jogo num gramado chuvoso, né? Um dia que a torcida do Vasco estava meio ressabiada. O Vasco jogou um futebol muito abaixo da crítica. Ali o Vasco acabou vencendo por 1-0, dando ali a primeira vitória, né, o Coutinho, né, ele que estava também com um jejum de vitória, a torcida também já estava pegando no pé do nosso cria. A transmissão para essa partida vai ser da Premier, todos os jogos no mesmo horário, né, a última rodada do Campeonato Brasileiro tem essa característica para não ter aí nenhum problema de armação de resultado, né, e a arbitragem dessa partida vai ficar por conta do Tailan Azevedo, lá do Amapá, ele que já fez alguns jogos nesse Campeonato Brasileiro. Espero que o Tailan tenha ali a sabedoria de não evitar ao máximo, né, tá trazendo ali alguma polêmica para dentro do jogo. É o último jogo, é um jogo que não tem muitas pretensões, então eu acho que é um jogo fácil do árbitro apitar. Espero que o Tailan possa ter ali uma boa participação nesse jogo. O Vasco vai vir desfalcado do PH e do Piton, né, que não vão participar dessa partida por terem sido suspensos pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Galo, né? E o Cuiabá vai perder ali 3 jogadores importantes do setor defensivo, o goleiro Walter, o Alain Imperior e o lateral direito Ramon, né? Vão ser aí desfalques importantes para o Cuiabá. Eu sei que é um jogo difícil, mas o Felipe tem que ter ali a capacidade de motivar o time. Eu disse ali 3 motivos, né, da minha opinião, que o Vasco poderia estar usando, mas com certeza ali no interior dos jogadores há mais motivos. Tem a família, tem aí os amigos, né, que dependem deles, então é importante para o Felipe estar motivando o elenco para essa partida. O Cuiabá vem muito desfalcado, como eu falei aí, 3 jogadores importantes da zaga. Apesar do Vasco ter aí a dificuldade dos 2 laterais serem os 2 laterais reserva, né? Eu acho que o Felipe vai manter aí a mesma estrutura de jogo que manteve contra o Galo, né? Então eu acho que é importante povoar ali o meio de campo. Ele viu que dá certo, né, povoando ali, dá mais liberdade para o Felipe Coutinho, para ter ali a aproximação ali do Alex Teixeira também, né, e do Verratti, que fazendo ali aquele pivô. Ele que com o Rafael Paiva não tinha essa característica. Nos 2 últimos jogos você já via que o Verratti se aproximava mais do Teixeira e do Coutinho para fazer ali as tabelinhas. Então é importante que o Vasco possa estar mantendo ali
essa questão aí do meio de campo povoado ali no 4-4-2. Como eu falei, o Vasco tem tudo para fazer um bom jogo, buscar essa vitória aí no último jogo, é importante para buscar a classificação na nona colocação, né? Na minha opinião, o Felipe deve estar trazendo a seguinte escalação para essa partida: Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor, Léo Pelé e o Leandrinho, meio de campo formado com o trio de cabeça de área, Jair, Hugo Moura e Cocão, e completando o meio de campo, Felipe Coutinho, e no ataque, Alex Teixeira e Verrete. Essa escalação aí é praticamente a que ele trouxe contra o Atlético Mineiro, apenas com as duas substituições na lateral, né? E o Cuiabá deve estar vindo com a seguinte formação: Painato, Marcos Alexandre, Marlon, Bruno Alves e o Júnior Tavares, meio de campo, Fernando Sobral, Lucas Mineiro e o Denilson, e no ataque, Eliel, Pita e o Cleison. Como eu já disse anteriormente, né, o Vasco tem condições de vencer, vai vencer esse jogo, é um placar aí para mim 2-0, gol do Coutinho e do Alex Teixeira para terminar o ano aí em alta, os dois crias da colina. Então eu espero aí que o Vasco possa estar buscando essa nona colocação para ajudar um 2025 melhor. Deixe aí o seu comentário, o que vocês acharam aí, na minha opinião, dê o seu placar para essa partida, o que vocês acham desse jogo, se o Vasco vai vencer, se tem condições de estar buscando a nona colocação, e o que você achou do campeonato que o Vasco realizou em 2024. Valeu? Curta, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de inscrever aqui no canal para poder estar nos ajudando. Valeu? Um grande abraço a todos, desculpe a voz aí, tô meio gripado, mas tamo junto. Saudações vascaína.